gente hoje coordenou uma oficina sobre a escola e o desenvolvimento dos interesses dos estudantes, em diálogo com o tema do dia, que era a questão da equidade, diversidade na escola. Então a gente pediu que eles trouxessem experiências concretas e essas experiências mostraram a diversidade profissional do grupo e a partir daí eles já começaram a trazer os primeiros apontamentos em relação ao tema da oficina, que é como garantir que você trabalhe o interesse do estudante a partir do interesse dos estudantes, mas garante a equidade, ou seja, que todos vão desenvolver e vão aprender de fato, né? Que projetos, então, a gente pode desenvolver com os jovens, com os estudantes, com as crianças, para que eles encontrem o sentido no aprender e o sentido e o desejo de estar dentro da escola? Então, como fazer da escola um lugar, um locus de participação, de protagonismo, valorizando interesses, histórias de vida. E aí o projeto que foi Famílias que Ensinam. Então, que as professoras então saíram ali da escola e a coordenação de gestores, né? E foram também até as famílias. No compartilhamento da primeira fase ficou claro que havia caminhos de enfrentar isso e que alguns princípios deveriam ser respeitados. Primeiro, conhecer a realidade do estudante, porque não dá para interessá-los em relação a algum tema sem saber quem é esse estudante. A partir daí, poder saber como sensibilizar os estudantes sobre as diferentes questões que devem ser problematizadas e debatidas no contexto escolar. E só então criar diversas estratégias possíveis que põem um aluno numa situação ativa, como projetos, oficinas, pesquisas, a partir dos interesses deles. E eles também podendo se organizar e se agrupar de modo a garantir que seus interesses sejam realizados, não sendo tratados de forma igual, como todos membros apenas de uma mesma sala, portanto todos obrigados a fazer a mesma coisa no mesmo tempo. Na sequência, foram divididos também em grupos para pensar daí realmente na produção de uma atividade que pudesse ser levada para a sua escola, para a sua realidade, para o seu território, para a sua cidade, né? E aí a gente viu que os trabalhos foram muito interessantes. A gente teve 4 grupos, pensando desde trabalhos com a sala de aula, trabalhos que envolvessem a escola como um todo, envolvendo a coordenação e o trabalho coletivo dos professores, até trabalhos que estavam envolvendo mais de uma unidade dentro de um território. Indo para a EMF, nós temos um quarteirão que tem C, EME e EMF, né, que não se conversavam. Então, qual que é a ideia, junto com a supervisora nessa proposta e com a intervenção da professora Sônia Krupa? É que nós pensemos num projeto político-pedagógico do quarteirão. Sem combinar previamente, foi interessante que cada grupo, 4 grupos, escolheu um público diferente. Então, um grupo focou mais no Infantil Fundamental 1, o outro no Fundamental 2, o terceiro no Ensino Médio e o 4º grupo falou de toda a comunidade escolar. Com o objetivo, então, de aproximar as pautas da juventude ao currículo escolar, é a criação de disciplinas eletivas no horário regular do ensino médio. É bem simples, o título então da atividade é Cine Juventude, assistir filmes cujos protagonistas são jovens, filmes de vários países, diferentes culturas, enfim,
e discutir os temas dos filmes, especialmente os... o filme provoca para uma discussão e às vezes extrapola o que o filme apresentou. Então é necessidade de discussão do grupo que está ali assistindo. A gente pensou na seguinte perspectiva, de trabalhar de acordo com a sua realidade. Ou seja, se você tem infantil, dá para fazer. Se você tem aluno do Fundamental 1 e 2, dá para fazer também, ensino médio também. As oficinas são as seguintes. A primeira oficina ficou, então, letra, música e dança. Então, o professor, junto com os alunos que demonstrassem interesse por essa oficina, né, ouviria a música, depois, né, o desenvolvimento do texto dessa música e depois a dança dessa música. Uma próxima oficina, tecnologia. Tecnologia é um tema muito amplo, então varia desde uma pedra lascada até um desenvolvimento de um software. Próxima oficina, uma sala livre. Essa sala livre, a gente colocaria os recursos que a escola tem disponível para o aluno tentar se descobrir de uma forma simples, prática e atuante. Para abordar o tema do desenvolvimento de interesses, primeiro nós concordamos todos que haveria um diagnóstico. E aí o professor deu a sugestão, né, de fazermos algo de transformação na sala de aula. Dessa forma, os alunos teriam uma aula interdisciplinar, porque como o professor ele faria a mediação, falando o que seria viável, o que não seria. O aluno se sentiria mais pertencente à sala, responsável pelo espaço. A gente pode dizer que, assim, a gente tem uma escola e os professores, de uma certa maneira, ainda trabalhando com uma lógica do século XX. E os nossos alunos, com a questão das mídias, das tecnologias, das redes sociais, eles já estão dentro do século XXI. A ideia é que, realmente, a escola, ela se reinvente. Ela sempre vai existir, mas ela tem que se reinventar. O professor é um papel fundamental, mas ele tem que se antenar com essa nova geração que está aí.